Olá a todos da TV daqui, vamos reiniciar a live TV daqui. Hoje nós vamos começar com Baldonedo Arthur Napoleão, figura conhecida aqui na nossa região, em toda a região. Vamos falar sobre a sua infância, a sua formação. Ele entrou aqui, o Baldonedo. Faça o convite aí, Baldonedo, para a gente. Isso. Ele consegue, para a gente. Tá caindo lá. Ele não está conseguindo acessar. Vou ver se eu faço o convite aqui. Eu fiz o convite, é só você aceitar e vamos ver se a gente consegue. Estamos com problemas aí. Tá caindo lá, não tá conseguindo fazer a conexão. Infelizmente, peço para ele que ele tente mais uma vez aí, ó. Vamos lá, tomara que dê certo. Não tá conseguindo fazer a conexão. Infelizmente, já é a nossa segunda tentativa. Vamos fazer mais uma tentativa. Vou encerrar aqui. Ó, vamos tentar aqui. Só ele aceitar lá agora. Que a gente vai tentar. Eu já aceitei aqui. Tem um tempinho para ele aceitar lá. E aí a gente vai tentar fazer essa live aí. Isso acontece, sempre acontece. Mas a gente vai ajeitar aí, vai dar tudo certo. O Donedo Arthur Napoleão, figura conhecida aqui na nossa região, a conversar com a gente na noite de hoje. Vamos lá. Feito o convite. Mudou. Aí. Agora deu. Prazer, seu Baldonedo, em falar com o senhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade para a gente, é uma honra. Prazer é meu e a honra é minha. Tá certo, seu Baldonedo. Uma boa noite para o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua infância. Como é que foi a sua infância? Quem eram os seus amigos? Como que foi aí a sua infância? É claro que o senhor tem muita história para contar, mas pode resumir aí um pouquinho do que foi a sua infância. Roberto, a minha infância foi muito simples aqui na Chácara Santa Maria, brincando com os vizinhos aqui, que são velhos amigos, e foi uma infância, eu ganhei, desde menino, eu gosto de cavalo, então meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, ele me deu um cavalinho, um piquira. Então, isso era uma parte forte da minha vida e eu nunca deixei de... Eu não sou criador de cavalo, eu sou cavaleiro. De vez em quando tem um tombo aí, machuca, mas, enfim, a minha infância foi muito tranquila, simples. Eu tenho 3 irmãs e um irmão que não está mais conosco, que é o Arnaud. Então, foi na escola, estudando na Escola Estadual Francisco Antônio Pires, onde a nossa geração toda estudou, com as queridas professoras, lá, Dona Nana, Dona Emília, a Dona Geralda, a Dona Lurdinha Melo. Então, a minha infância foi muito tranquila, muito simples, graças a Deus, aqui em casa, na Chácara Santa Maria. Tá certo, Baldonedo. Queria que você falasse sobre a sua formação. O senhor formou em qual área?
Olha, eu vou te contar aqui. Quando eu era menino aqui, terminei o grupo escolar, aqui em Barroso não tinha, na época, o ginásio. Então eu fui para São João del Rei, no ginásio Santo Antônio. Fiquei interno lá, e comecei o curso ginasial, depois fui transferido por Santos Dumont, ginásio Santos Dumont. Depois Barbacena, no Colégio Estadual Soares Ferreira, professor Soares Ferreira. Depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer o curso superior, já na área que eu escolhi, que eu queria, que era muito nova na época, que é a administração pública. Eu fiquei encantado quando eu conheci as primeiras informações sobre a Fundação Getúlio Vargas, que é uma referência até hoje em todo o Brasil e até na América Latina, no ensino da administração, principalmente administração pública. Então eu fui para o Rio e fiquei 4 anos fazendo curso superior no Rio de Janeiro. E foi uma coisa marcante na minha vida, como acontece com todo mundo, a escolha da sua profissão. Isso foi decisivo na minha vida. E depois do Rio, eu fui aprovado para fazer o mestrado e o doutorado numa universidade dos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, no norte do estado da Flórida. Então, eu fui para lá em 69, e fiz o mestrado, eu ia fazer o doutorado, sabe, Roberto? Aí aconteceu uma coisa que a vida surpreende a gente. Quando eu estava terminando o mestrado, faltando 3 meses, o meu pai faleceu aqui em Barroso, com 63 anos de idade, dentro da igreja Matriz de Santana. E aí eu tive que... Só fiquei mais os 3 meses para completar a tese de mestrado e voltei naquele ano de 1970, porque eu sou o mais velho da família. O Arnaud tinha 16 anos, para ter uma ideia, era menino, e eu então tomei o lugar do meu pai, aqui ao lado da minha mãe, para poder encaminhar minhas irmãs e o Arnaud na vida deles. Então, essa é a minha formação. Depois, quer dizer, eu quis fazer o mestrado e o doutorado, acabei não fazendo o doutorado, vou te falar daqui a pouco por quê, mas é porque eu queria ser administrador público, mas queria ser também professor. Eu sempre gostei muito de dar aula. Então, por isso que eu fui fazer o mestrado lá, e depois, por causa desse mestrado, eu fui ser professor da Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e eu depois vim ser professor aqui da FUNREI, depois Universidade Federal de São João del Rei. Então, fiz uma carreira de professor universitário na área de administração. E ainda para falar de curso, anos depois, ainda eu era prefeito aqui, recebi uma bolsa da União Internacional de Governos Municipais para fazer um curso de poucos meses na Alemanha, na Holanda e na Irlanda. Anos depois, eu voltei à Alemanha para fazer outro curso na área de administração municipal também, com bolsa do Senado da República Federal da Alemanha. Então, isso eu estudei muito, sempre gostei muito de estudar, e estudei muito, e exerci minha profissão durante 43 anos, sempre na administração pública, municipal, estadual e um pouquinho na administração federal. Essa perca sua aí, com relação ao seu pai, na época, como que era o seu pai? Fala um pouquinho do seu pai, da importância do seu pai na sua formação, no seu caráter. Roberto, isso é um ponto extraordinário. O meu pai era uma liderança fortíssima na família e na cidade também. Eu sou de família de políticos. Desde Portugal, meus ancestrais sempre tiveram muita vocação para a causa pública, para os problemas da população. Então, meu pai, ele era uma pessoa extrovertida, muito popular, entendeu?
muito caridoso, era uma figura, um homem simples, mas que sempre teve seus negócios, nunca foi empregado de ninguém, sempre autônomo. E ele tinha uma molaria aqui em Barroso, tinha uma fábrica de adubo. Imagina, eu fico imaginando, até hoje o Brasil importa adubo, e o que encarece a agricultura do nosso país. Ele tinha aqui na chácara 100 canteiros de alvenaria para ele plantar sementes de verduras e legumes. Não só ele vendia mudas de olerícolas, mas ele vendia também para a cidade as verduras e legumes que ele produzia. Então, o papai teve na formação, não só minha, mas de nós, filhos dele, nós somos 5, uma presença fantástica. Então, a morte do papai prematura foi uma coisa gravíssima que aconteceu na nossa vida. Ele morreu muito novo ainda, e foi um trauma tremendo. Eu quero te falar um detalhe sobre isso. Quando ele morreu, eu estava nos Estados Unidos estudando. Você vê, nós estamos aqui conversando ao vivo, né? Você está em 2 de Campos, eu estou em Barroso. E se a gente quisesse fazer isso aqui, eu na França, nos Estados Unidos, qualquer lugar, e você na Rússia, na Polônia, nós faríamos. Isso é uma coisa extraordinária. Vou te contar uma coisa aqui que quase ninguém sabe. Eu estava nos Estados Unidos e meu pai morreu, e eu fiquei sabendo da morte do meu pai por carta 10 dias depois que ele morreu. Então, você imagina o trauma que foi. Eu estava lá estudando, uma tarde, chega o meu professor, orientador da tese, e falou: Baldonedo, vamos lá fora. Era uma biblioteca, me chamou lá fora. Ele e o meu amigo, que nós morávamos numa mesma república, e os dois foram lá. Eu não pus maldade nenhuma. Quando eles chegaram do lado de fora do prédio da biblioteca, porque as universidades americanas, desde aquela época, você passa a vida dentro das bibliotecas, mas não pode conversar, é um silêncio tremendo. Então, quando saímos fora do prédio da biblioteca, esse professor pôs a mão no meu ombro e falou: Baldonedo, eu tenho uma má notícia do Brasil para você. Seu pai morreu. Rapaz, eu não estava esperando nada, entendeu? Foi um choque, a terra saiu do meu pé, eu não queria pegar a carta, porque o padre Luiz Esver, que foi o grande líder da APAI de São João del Rei, ele é que escreveu a carta para o professor, escreveu em inglês, dizendo ao professor que me preparasse para receber essa notícia, porque eu ia ficar muito abalado, porque eu não estava esperando isso. Meu pai tinha morrido de repente, mas o professor americano, com outra cultura, outro jeito de encarar essas coisas, me deu aquela notícia assim: tem má notícia do Brasil para você, seu pai morreu, e me entregou a carta. Aí foi uma tragédia, um negócio difícil. Eu estava apertadíssimo, trabalhando, estudando a preparação da minha tese, e foi difícil. Eu falei: eu tenho que terminar a tese, tenho que aprovar a tese, não posso voltar para o Brasil sem terminar o mestrado, porque seria um transtorno na minha vida. Eu tive que cancelar o doutorado que eu ia fazer e voltei para Barroso, já, graças a Deus, com a tese, mas quando eu cheguei aqui, meu pai não estava mais aqui. Tá certo, Baldonedo. Pergunta agora: quando Baldonedo entrou na vida política, e quem foi a sua grande influência? Você falou que a sua família é uma família de políticos, mas tirando a sua família, quem foi uma influência na sua vida e quando você entrou na política? Olha, a vida, depois que a gente fica mais velho, você vê que você não entende certas coisas na hora que ela acontece, mas depois você vê que você tinha uma missão a fazer, que as coisas Deus controla tudo, entendeu?
Você imagina, eu era formado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, fui para os Estados Unidos fazer o mestrado, escolhi como tema da minha tese um estudo comparativo da administração municipal no Brasil e nos Estados Unidos. E tinha na minha tese que mostrar o que era um município brasileiro. E eu, obviamente, escolhi Barroso. Então, eu já comecei a estudar Barroso lá nos Estados Unidos, na minha tese de mestrado. Eu já tinha estudado toda a extraordinária presença da gigantesca fábrica de cimento aqui em Barroso. Isso era, naquela época era o grande fator. Barroso era completamente diferente de todos. Aqui, você está falando de Dores de Campos. A vinda da fábrica para cá provocou a emancipação de Barroso. Barroso era distrito de Dores de Campos. Com a vinda da fábrica, o município, Barroso deixou de ser distrito, passou a ser município, tinha uma população aqui de uns 3.500 habitantes, vieram mais de 1.000 pessoas de fora para trabalhar na construção dessa gigantesca indústria. Então, daí vem a história de Barroso toda. Então, em 70, quando eu voltei do mestrado, era ano de eleição. E o meu pai, como eu te falei, ele era uma liderança aqui na cidade. Nunca quis ser nem vereador, nem candidato a prefeito, porque o líder da nossa família era o Geraldo Napoleão de Souza. Esse era o líder. Meu pai, fechado com ele a vida inteira, apoiou a carreira política do meu tio, grande líder nosso, um homem extraordinário, foi o primeiro prefeito, o líder da emancipação. Então, meu pai nunca foi vereador, nunca foi prefeito, porque ele apoiava o irmão em toda a sua vida. Então, quando o papai morreu, ele tinha conversado com os amigos dele, o que o Baloneiro está fazendo, onde é que ele está? Ele está estudando administração pública, o que é isso e tal. Ele falou, pois é, o meu sonho é que quando ele terminar os estudos dele, ele venha para Barroso, para ele ajudar a terra dele e tal e tal. Então, os amigos do papai, quando eu cheguei aqui mais ou menos em setembro, e era o mês da convenção, e eu fui apoiado pelos dois grandes líderes da nossa política aqui. De um lado, o então prefeito Genésio Grassano, extraordinário, fez obra aqui demais, prefeito, ele mudou, ele é que deu corpo à cidade, era um distrito pequenininho e tal. E quando ele entrou em 66, ele fez obra demais. São obras aqui fantásticas, hospital, o Jardim da Praça Santana, Avenida Minas Gerais, que hoje tem o nome dele, a de entrada de Barroso, o tratamento d'água, as pontes que tem aqui, foi ele que fez a ponte lá da estação, a ponte do Guimarães. Então, ele me apoiando. E sabe quem era meu vice? O grande Geraldo Napoleão de Souza. Então, com o apoio desses dois grandes líderes da nossa política, eu fui candidato a prefeito com 25 anos, já formado em administração pública, já com a minha tese sobre Barroso. Minha tese não foi publicada ainda, mas eu pretendo publicar a parte que fala de Barroso. Então, foi aquela coisa. E o povo gostou da minha conversa. Eu vinha com muita informação sobre Barroso e com a ideia de implantar coisas novas no município, na prefeitura. Era pequenininha, entendeu? Eu que criei a estrutura da prefeitura, que eu sou administrador, eu aprendi a montar essa coisa. Rapaz, olha só, aí começou uma bonita história minha com a minha terra. Eu tive 73% dos votos para prefeito, fui eleito, tinha acabado de fazer, candidatei com 25 anos, e você sabe, Roberto, a apuração da eleição, o cartório eleitoral era em Dores de Campos. Eu nunca vou me... Hein? Meu pai me contou essa história, disse que foi uma festa tremenda, e você ainda jovem, você teve que sair num porta-mala de um carro, porque o pessoal não queria deixar você sair daqui, tamanha alegria e a festa com que os barrosenses souberam da notícia, da importância
da sua vitória naquela eleição. Ô, Roberto, eu fico aqui emocionado de você me falar isso e me lembrar desse momento da minha vida. Eu, menino, novinho, mas já formado na área, preparado para administrar o governo, principalmente uma prefeitura, estudei muito sobre Barroso, estava com as informações todas aqui, das finanças, da estrutura e tal. Rapaz, quando deu o resultado lá, o povo ficou numa euforia. Foi os barrosenses encheram essa rua principal de Dois de Campos aí. Eu e os vereadores eleitos fomos carregados, o meu vice-prefeito, Geraldo Napoleão, que era uma liderança, inclusive muito conhecido da população de Dois de Campos, que ele foi vereador de Barroso aí, quando Barroso era distrito. Foi uma festa fabulosa. E, de fato, uma euforia, assim, quase que inexplicável, sabe? Foi uma festa maravilhosa, uma inesquecível na minha vida. Há 50 anos atrás, Dores de Campos, foram feitos a apuração de Barroso aqui. Você venceu aquela eleição em 1970 e saiu daqui de Dores de Campos o resultado. Mais um pouquinho, como foi esses 4 anos de administração? O que você pensou, por exemplo, quando você venceu a eleição? Você pensou no seu pai, nas palavras dele? Naquela hora você pensou assim, estou realizando um sonho do meu pai. Ah, rapaz, aí, sem dúvida, minha mãe ficou abaladíssima com a morte do meu pai. Tem foto da minha posse. Na época, a posse era 31 de janeiro, com ela ao meu lado. Eu era solteiro, então a minha mãe sempre do meu lado. Então a memória do meu pai marcou tudo isso, entendeu? Porque você imagina os nossos amigos, nossos parentes aqui de Barroso. Ele morreu em maio e eu fui eleito em novembro do mesmo ano, sem a presença dele. Todo mundo sabia que o sonho dele era... Porque nós temos uma tradição na nossa família de amor a essa terra. Meu avô, Arthur Napoleão, que foi prefeito de Tiradentes 2 vezes, ele é que transferiu o distrito de Barroso, de Tiradentes para Dores de Campos, e com essa mudança viabilizou a emancipação de Dores de Campos em 1938, se não me falha a memória. Então, foi uma coisa, sabe, muito, muito sentida para nós, eu ter sido eleito, e o povo com aquela festa toda, com aquela alegria toda. E eu tinha, como eu te falei, eu já sabia o que eu precisava fazer na prefeitura. E um detalhe, Roberto, é que aquele mandato foi de só 2 anos, entendeu? Foi só 2 anos. Mas eu já estava bem preparado para ser prefeito. Eu estudei muito administração pública, sabia do sistema tributário nacional, as competências dos 3 níveis de governo, sabia dessa coisa toda. É tanto que eu criei a estrutura da prefeitura, criei a área de administração, de finanças, de educação, não tinha saúde, não tinha, criei assistência social e, principalmente, herdei do Genésio Grassano a estrutura de obras. A prefeitura era uma empresa construtora, ele tinha feito aquelas obras, eu vim e dei sequência nessas obras. Fiz a rodoviária, fiz o viaduto, fiz o estádio São José, fiz o Matadouro, fiz a escola lá do Bandeirante, o Bandeirante era todo de terra, não tinha... A escolinha era uma salinha pequena, fiz um prédio bonito, hoje cresceu mais ainda, é uma escola estadual. Enfim, e fiz coisas assim, criei a bandeira de Barroso. Barroso não tinha a bandeira nem o brasão. E, fizemos muitas coisas importantes, implantei o planejamento, porque eu sempre entendi que Barroso tinha que planejar o seu futuro, entendeu? Criei uma fundação educacional, comprei um terreno para fazer o campus da fundação com a ideia de que Barroso, no futuro, virasse uma cidade universitária, porque Barbacena não tinha curso superior, não falava nisso, São João del Rei não tinha curso superior. Eu entendi que a prefeitura, poderosa como era,
E já sabendo, Roberto, um dado importante, na minha tese, um professor da comissão examinadora da minha tese, quando eu apresentei o projeto da tese, ele viu que o fator mais importante de Barroso era a fábrica de cimento, que gerava uma fortuna para a prefeitura. Barroso era o 15º município de Minas em arrecadação de ICM. Naquela época não era ICMS, era só ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Era o 15º em Minas Gerais. Isso dava ao Estado, como continua dando, uma fortuna hoje de ICMS. Há mais de 60 anos, a Secretaria da Fazenda do governo de Minas sabe da força de Barroso para as finanças do Estado. Agora, a prefeitura também tinha uma participação muito grande. Hoje, isso caiu lá para baixo, entendeu? Caiu lá para baixo. O Estado foi tomando as receitas dos municípios que têm economia industrial, como Dores de Campos, pagam ICMS maior do que as cidades do tamanho de Dores, que não têm economia industrial, entendeu? Então, eu preparei as bases para Barroso enfrentar o problema que o desemprego que seria o desemprego. Porque lá eu estava falando, o professor falou comigo, ô Balonedo, você, estou vendo o projeto da sua tese, todo mostrando Barroso, mostrando a importância, a riqueza que essa fábrica de cimento trouxe para o município. Eu acho que era interessante você conhecer uma cidade americana, ou algumas, e ver o impacto de uma fábrica de cimento na vida da cidade. E aí, Roberto, eu fiquei sabendo uma coisa seríssima. Eu fiquei sabendo que as fábricas de cimento nos Estados Unidos, já naquela época, já estavam aplicando muita automação no seu processo produtivo, de controle e de gestão. E que já era claro lá que as fábricas de cimento iam cada vez mais gerar menos emprego. Eu vim com essa ideia, eu vim com essa informação, que é uma informação estratégica fantástica. E eu, então, criei a Fundação Educacional de Barroso, comprei o terreno de 65 mil metros quadrados, que era chamado de campus, para fazer a base de uma futura Universidade de Barroso, para atender a juventude de São João del Rei, de Barbacena e tal. Mas, infelizmente, isso não teve sequência, meu mandato foi só de 2 anos, então isso aí mudou tudo. Hoje, Barroso enfrenta um desemprego enorme, são muitos anos passados, e a fábrica quase que não dá emprego para Barroso. Imagina, já deu 1.500 empregos, todos muito bem remunerados. Hoje, barrosense lá deve ter uns 50, 60, e a prefeitura perdeu a participação maior que tinha no ICMS. Esse dado aí é importante com relação aí à queda nos empregos que há hoje, a Lafarge-Holcim, porque a cidade cresceu muito e a questão do emprego diminuiu muito. Isso é uma preocupação que todo barrosense tem, em gerar novos empregos. Como é que você pensa isso para Barroso no momento? Roberto, não tem jeito. Se você fizer uma pesquisa aqui, nos últimos anos, aí, a própria Holcim, antes da Lafarge, fez uma pesquisa aqui, uma questão de uns 5, 6 anos atrás. Eu vou te falar sem medo de errar. Você pode fazer uma pesquisa e perguntar aos barrosenses qual é o maior problema de Barroso. 60%, no mínimo, vão dizer desemprego. Entendeu? Esse é o problema grave. Nós vivemos uma crise gigantesca. O Brasil vinha de anos de recessão, chegou a ter 13 milhões de desempregados, né? Nesses anos anteriores agora piorou mais com essa crise de saúde pública que nós estamos enfrentando, uma tragédia, piorou mais ainda a situação do desemprego, já estava começando a economia do Brasil a recuperar, mas além disso,
Barroso enfrenta uma grave crise de desemprego há anos e anos e anos, entendeu? Isso é o maior problema aqui. Você quer ver uma coisa? Barroso, quando nas primeiras décadas, atraiu gente da região toda para trabalhar na fábrica de cimento. De Dores de Campos, de Prados, Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Antônio Carlos, Ibertioga, São João del Rei, Lagoa Dourada. Aqui, as famílias hoje de barrosenses são de origem. Por exemplo, uma grande família de Dores de Campos, que está muita gente aqui, Mairinque, veio de Dores de Campos, o Walter Mairinque, trabalhou a vida inteira na fábrica, grande amigo. Então, agora você imagina, o que virou Barroso hoje? É uma cidade que expulsa os barrosenses, entre aspas, que não expulsa os filhos da terra, mas não dá emprego para eles. Eles têm que ir embora. Você quer ver uma coisa? Não sei se você sabe. Sabe quantos barrosenses trabalham na Marluvas de Dores de Campos? 580 barrosenses. 580, dado fornecido a mim pela direção dessa grande indústria, orgulho da nossa região. E já tem 150 barrosenses que já mudaram para Dores de Campos. Isso para não falar dos barrosenses que tiveram que sair para trabalhar em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Aqui em Tiradentes tem muito barrosense trabalhando. Então, este é o grande desafio de Barroso. Tem outros problemas que a cidade enfrenta, que o município enfrenta, que a população enfrenta, mas o grande desafio de Barroso é recriar a economia, reinventar a economia de maneira que o povo nosso não precise continuar saindo para sobreviver, para trabalhar. É uma cidade fantástica, entendeu? Por exemplo, uma cidade que tem muita gente formada em curso superior. Barroso tem quase 70 advogados, tá vendo? É muita coisa. Tem, nesse momento, segundo um amigo nosso, que é o doutor Vinícius Pedrosa, eu ouvi ele falando que existem 30 jovens barrosenses estudando medicina, tá vendo? Então, a população de Barroso é uma população, eu sou suspeito para falar, que é a minha gente, minha terra, é uma população alegre, vibrante, simpática, acolhedora, pessoal que tem ambição de crescer na vida, estuda muito, muita gente estudando em Barbacena, São João del Rei, Lafayette, o pessoal sai daqui para estudar em Lafayette, é um pessoal que tem essa aspiração, mas está desencontrado o ímpeto da nossa população para crescer, para desenvolver, para melhorar as condições de vida e o que o município oferece de oportunidade na área econômica. Você tocou no ponto crucial de Barroso, é o problema de necessidade de geração de emprego. Crucial, está acima de todos nesse momento. Aqui em Dores de Campos a gente vive é diferente, né? Por exemplo, Dores de Campos é uma cidade industrial. Sempre foi assim, agora é a capital estadual das selarias, mas como você disse muito bem, são cidades irmãs, Dores de Campos e Barroso estão entrelaçados, né? A história, sem dúvida alguma, são pontos de referência, mas o que você tocou num ponto muito importante. São muitos barrosenses trabalhando aqui em Dores na Marluvas, o que prova que as pessoas também no Barroso estão preocupados com esse fator do desemprego, não tem onde trabalhar, né? Muitas pessoas têm que sair. Isso pode ser um fator muito ruim para a cidade futuramente. Não consegue fazer esse tipo de coisa, infelizmente. A gente torce muito para que as coisas mudem, mas, infelizmente, é uma situação difícil que Barroso encontra. Uma cidade que tem uma estrutura muito grande, é uma cidade hoje com uma estrutura fantástica, mas tem que se debate muito isso, essa questão aí da questão de geração de empregos. Olha, você falou umas coisas aqui que vale a pena, já que você está tocando a questão. A história de Barroso é a história de uma cidade que começou
distrito de Dores de Campos, virou uma cidade sede de uma das maiores fábricas de cimento do Brasil. Hoje é dito que ela é uma das mais modernas do mundo, só que essa modernização é sinônimo de desemprego para o nosso povo. Não que a fábrica seja obrigada a empregar, a fábrica tem seus objetivos. Nós é que temos que enfrentar na cidade o problema de geração de emprego, de criar alternativas para a empregabilidade da nossa população. Mas como Barroso começou lá atrás, com uma prefeitura muito poderosa, com uma renda muito alta, nós temos aqui, não tem jeito de você comparar Barroso com as outras 657 cidades de Minas com menos de 20 mil habitantes. Entendeu? Não tem jeito. Cidade nenhuma dessa pequena tem 2 conjuntos habitacionais. Um com 120 casas, outro com 172. Cidade nenhuma do tamanho de Barroso tem um hospital como o nosso, que foi o Genésio Graçano que fez, um hospital regional. O Hospital de Barroso é um hospital que atende, inclusive, pessoas de Dores de Campos. É um hospital construído por uma prefeitura que tinha a condição de ser uma prefeitura de uma cidade média. Tem outras coisas, a cidade é quase toda pavimentada, uma cidade que tem prédios para abrigar as escolas, como o FAP, um prédio enorme com 33 salas de aula. Cidade nenhuma dessa, com essa população, tem, por exemplo, um Seclans, modéstia à parte, construída na minha administração. O Seclans é uma coisa que diferencia Barroso de quase todas as outras, porque o Brasil continua, depois de tanto tempo, eu constato, triste que no Brasil só tem acesso à prática de esporte, ao aprendizado de esporte, quem tem dinheiro para comprar cota de clube, tá certo? Em princípio é isso. Só para o senhor ter uma ideia, o tamanho do orgulho dos barrosenses com relação ao Seclans é o campeonato mais disputado da nossa região, é o futsal aí no Barroso. E outra coisa, que o Seclans é referência, ó, com todo respeito, Barbacena não tem um ginásio do tamanho do Seclans, São João del Rei não tem, Dores de Campos não tem, Prazo não tem, Tiradentes não tem, Carandaí não tem, e pode colocar mais cidades por aí. É o ponto referência esportivamente para nós aqui na região. Não só pela acústica, pelo tamanho, mas pela importância e pelo amor que o barrosense tem pelo Seclans, que é uma obra fantástica esportivamente e culturalmente, né? Lá que acontecem outros eventos, não só o esporte. Né? Roberto, pois é, mas você está falando que ele é o melhor, o maior aí da região, imagina, competir com Barbacena, a grande Barbacena, São João del Rei, mas o principal aspecto ainda não é o ginásio em si, a qualidade da obra, uma obra, modéstia à parte, feita para durar quantos anos? A estrutura, você conhece lá, as colunas, são colunas de concreto armado, tem ali uma base de concreto enorme, coisa fantástica, é obra pesada, obra feita para durar gerações e gerações. Agora, o mais importante é que ele é público. Aí é que está o pulo do gato. Barroso é a única cidade que eu conheço no estado, já visitei para todo lado aí nesse estado, é a única cidade que tem uma praça de esporte com diversos equipamentos para ensino de esporte, para treinamento e competições, aberta a toda a população. Aberta a toda a população. Lá, todo mundo entra, o pobre entra, qualquer um entra. O Seclans não é um clube particular. Esse, Roberto, é um diferencial extraordinário, entendeu? Que o Seclans representa. É isso aí. Tem muita ainda. Roberto, o Seclans ainda não aconteceu em Barroso. Eu vou dizer aqui, sinto muito, não vou agradar todo mundo, mas eu, quando fiz o Seclans, ele é uma filosofia de desenvolvimento social, no esporte, na educação, na cultura. Ele é para as crianças
das escolas estaduais, municipais, aprenderem esporte, praticarem e participar de competição. Agora, infelizmente, a administração do Seclans foi extinta. Então, uma obra daquele tamanho, tem os funcionários da prefeitura lá que tomam conta do Seclans com grande carinho, com grande devoção, com grande dedicação, mas muitas vezes, ao longo dos anos, sem apoio, entendeu? Agora, precisa o Seclans voltar lá atrás, quando ele foi feito, ter uma diretoria. Qualquer clube desse não fica sem ter uma diretoria. Tem que ter uma direção. Eu deixei lá uma autarquia, que é chamado Seclans também. A obra é uma coisa, agora a administração é outra. Tem que ter uma administração. Não basta a manutenção, tem que dirigir, fazer um plano de atividade para o esporte, para a cultura, para o lazer, de eventos. E lá tem 3 palavras, Roberto, que estão na base da filosofia que gerou o Seclans. Primeiro, é uma escola de esporte. É para ensinar esporte às crianças, os adolescentes, a juventude, também os adultos e os idosos. Então, a primeira palavra é ensino de esporte. A segunda é treinamento. Se você aprende a jogar um tênis, o que você for, você tem que praticar. Então, lá tem as quadras, o ginásio, mais quadras externas, para praticar. E a terceira palavra, chave, é a administração das competições. Que você aprende a praticar um esporte e depois vai praticar para competir. Isso faz parte da vida do esporte. Então, essas são as 3 palavras do Seclans. Agora, você falou no futsal, eu vou te dizer aqui como idealizador e o construtor do Seclans. O futsal fantástico, entendeu? Extraordinário. Eu fico emocionado de ver aquela quantidade, milhares de jovens, de adolescentes, de adultos também, assistindo o futsal, sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, para o mundo inteiro, e vendo aquela euforia, aquele entusiasmo, eu fico emocionado. Mas vou te dizer uma coisa, é uma ponta do iceberg, porque o que acontece no futsal tem que acontecer no voleibol, no basquetebol, na natação. Lá dá para handball, entendeu? Dá para tudo isso, entendeu? Então, eu fico muito satisfeito de ouvir suas palavras de entusiasmo com o Seclans. A gente tem uma admiração muito grande com o futsal, com os esportistas aí de Barroso, porque a gente aprendeu muito com eles, porque o legado que o Seclans deixa para Barroso é o seguinte: a excelência em tratar bem o esporte. Não é à toa que as pessoas, os profissionais, a gente teve acesso a alguns ex-jogadores profissionais que vêm disputar o torneio de fim de ano aí no Seclans, e eles falam da grandiosidade que é o ginásio e da intensidade na qualidade com que se é disputado os jogos aí. Eles dizem, para vencer um campeonato no Seclans tem que ser um ótimo time, não dá para ser mais ou menos, tem que ser ótimo. Então, é um legado muito grande. Eu tenho certeza que todo barrosense tem um orgulho muito grande desse ginásio construído por você e amado pelos esportistas. É um orgulho muito grande de Barroso. Qual é o projeto para outras áreas esportivas em Barroso? Barroso, no futebol de campo, tem 2 estádios, na verdade, tem 3 estádios municipais, né? Porque eu tenho da entrada também, né? Tem o São José, o João Vigia e também tem aquele ali na entrada no Europa. Então, esportivamente, Barroso é rico, né? Roberto, isso lá nesse primeiro mandato de 2 anos, eu tenho muita satisfação de dizer a minha primeira obra, depois eu fiz muitas obras na cidade, estão aí, mas a primeira obra que eu fiz foi o Estádio São José, entendeu? Porque está na mesma filosofia que gerou o Seclans e o Estádio João Vigia. E se você for na Alemanha, eu te falei aqui que eu fiz 2 cursos na Alemanha, coisas interessantes que marcam quem vai estudar administração pública na Alemanha. Toda cidade da Alemanha tem um banco.
O dinheiro da poupança da cidade não vai embora. O banco é da cidade. Tira do lucro, do rendimento, do capital, do dinheiro guardado no banco, tira para a manutenção do banco, o resto vai para a educação, vai para a saúde, vai para a urbanização da cidade e assim por diante. No Brasil, isso não existe, entendeu? Não existe. Na Alemanha, toda cidade tem a praça de esporte pública. Eu não inventei a roda, não, entendeu? Eu falei com você que fiz 2 cursos lá, eu fiquei encantado de ver. Quando você vê nas Olimpíadas, nessas competições mundiais, você vê esses países darem show em todas as modalidades, em muitas modalidades. É por isso, é porque são públicos as praças de esporte. As prefeituras têm escola, pré-escolar, 1º grau, 2º grau, às vezes. Em geral, é o município que cuida da educação básica, mas tem sempre o esporte. Nós gostamos de esporte, nós precisamos de esporte. O Brasil, até hoje, o Serclans, eu terminei o Serclans do jeito que ele está lá, em 88, rapaz, são mais de 30 anos. Eu esperava chegar nessa altura da minha vida e ver as cidades brasileiras, o Brasil democratizando o acesso ao esporte, as modalidades todas de esporte. O brasileiro é bom de esporte, só. Brasileiro é bom de... Graças ao Estádio São José, Estádio João Vigia, construídos por nós, e o Serclans, você pode perceber, você que está de fora, que Barroso tem um desempenho no esporte diferente. Por exemplo, tem uma menina nossa aqui, a Ana Carolina, campeã de natação para todo lado. E eu fiquei emocionado quando um dia ela falou comigo: ô, Baldonedo, ela é campeã, a casa dela não cabe medalha mais, de tanto título que ela tem. Fantástica moça. Ela falou: sabe onde é que eu aprendi a nadar? Onde é que eu pus o pé pela primeira vez numa piscina? No Serclans. Eu quero te agradecer, que se você não tivesse feito aquele Serclans com aquelas piscinas, eu talvez não era a campeã de natação que eu sou hoje. Então, eu sei, cá para nós, o nosso povo, não é só Barroso, não. Se der chance ao nosso povo, nós explodimos aí no esporte, na cultura. E precisa os governos entenderem que isso é um direito do povo. Nosso país é riquíssimo, entendeu? Mas, infelizmente, tem muita coisa para acontecer ainda para que essa riqueza se expresse em melhores condições de vida para a nossa população, em melhores condições de funcionamento das escolas, melhores condições de remuneração dos professores, dos funcionários públicos, entendeu? A administração pública, quem executa, são os funcionários públicos, têm que ser bem pagos, eles cuidam do interesse da coletividade, e é a coletividade que paga impostos. Então, o funcionário público, me desculpa aqui eu falar, mas eu sou administrador público, ele é um funcionário diferenciado. Ele não é um empregado meu, eu sou um empresário, ele está trabalhando para eu ganhar dinheiro. Funcionário público, não. Ele trabalha para a população toda. Então, quando eu vejo salário mínimo para quase todo mundo nessas prefeituras, eu fico decepcionado, que é não valorizar, não reconhecer o valor que tem os funcionários públicos. Do Baldonedo, aquele garoto ainda, que saiu aí do Barroso para estudar fora do país, um sonhador. O que mudou daquele Baldonedo ainda jovem, quando assumiu a prefeitura de Barroso, com 25 anos, o que mudou para esse Baldonedo de hoje? É claro que o orgulho de todo o trabalho que você desenvolveu à frente de Barroso aí, não só quando esteve em Barroso, mas até mesmo quando não estava aí tentando ajudar de alguma forma a sua cidade. O que mudou do Baldonedo prefeito a primeira vez em Barroso para o Baldonedo de hoje? Ô, Roberto, o que mudou? Mudou que eu aprendi muito, vivi muito. Eu sou do tipo
Tem uma frase, eu não vou lembrar das palavras todas, que fala assim, tem gente que não perde nada, mas também não ganha nada, porque não conhece derrotas, mas também não conhece vitórias. Eu não sou desse tipo, eu mergulho de cabeça no que eu gosto de fazer, no que eu sei fazer, que é a administração pública. Então, o que mudou? Eu aprendi muito mais na vida, eu exerci diversos cargos na administração pública, fui deputado, pouco tempo, mas fui deputado 2 vezes, e isso me fez chegar nessa altura da vida com muita experiência. É uma coisa fantástica você chegar numa idade dessa. Tem gente que pergunta, o que você pretende fazer? O que você quer fazer na sua vida? Eu falei, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele me deu. Ele me dá a vida com saúde, porque às vezes você está vivo, mas não tem saúde. Eu tenho muito boa saúde, graças a Deus. Me deu uma família maravilhosa, uma família fantástica. E, Roberto, outro grande patrimônio que eu tenho, que tenho um orgulho enorme, são os meus amigos. Entendeu? Então, o que eu tenho é que você pergunta o que mudou. Olha, eu aprendi muito, entendeu? Porque eu aprendi muito. Eu caí do cavalo, eu caí da moto, que eu ando a cavalo. Tem gente que nunca caiu do cavalo. Claro, você nunca caiu, você nunca montou num cavalo, nunca caiu da moto. Então, você não montou na moto, que a gente brinca aí e fala assim, ó, cavaleiro que fala que nunca caiu do cavalo é mentira dele, é mentiroso. Motociclista que fala que nunca caiu da moto, tá falando mentira. Agora, isso aí é sinônimo, sabe de quê? De vida. Eu tenho marca na perna, tem marca na canela de futebol, tem marca no ombro de cavalo, nos cotovelos de moto, mas isso, para mim, são marcas de uma vida bem vivida, graças a Deus, honestamente, e ajudei muita gente, trabalhei muito por onde eu passei e aprendi muito, entendeu? Isso é uma coisa fabulosa, que me faz agradecer a Deus todo dia por tudo que Deus me deu para poder prestar serviço à minha comunidade, na minha cidade, na minha região, no meu estado e no meu país. Qual é a maior virtude do Baldonedo? A maior virtude? Rapaz, virtude minha? Difícil. Eu procuro ser do bem. Olha, uma coisa para mim muito importante. Virtude. Quando você me pergunta por virtude, eu penso que você quer saber como profissional. Como pessoa, eu acho que é o seguinte, a minha pé no chão, entendeu? Pé no chão, eu tenho uma vida estável, organizada, honesta, limpinha. Eu atravessei a vida inteira com todas as minhas contas aprovadas, de prefeito, de deputado, de presidente da CDI, presidente da EPAMIG, presidente da SEASA, por onde eu passei, graças a Deus, eu não fiz muita diferença, porque eu sou formado em administração pública e professor de administração. Então, uma das coisas que eu tenho que saber para ensinar e para praticar é administrar de acordo com a lei. E sempre respeitando a população, o povo, que é o dono de tudo, que é quem manda, que é o destino final de todo esforço que você fizer, é para servir e atender às necessidades da população. De maneira que eu acho que eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, é o seguinte, te falei da minha questão pessoal, meu compromisso com os valores cristãos, não abro mão. Eu sou cristão, eu sou encantado, cada vez mais que eu vivo e que eu leio, que eu vivo, eu fico vendo Jesus Cristo, a grande referência. Eu sou defensor da família. Eu sou defensor da família. A base nossa é a família. Hoje um rapaz me perguntou, vou casar, não sei o quê. E falei só, você fica entendendo, vai passar a vida, você vai entender que a missão sua é casar, ter filho, criar os filhos, encaminhar como boas pessoas, do bem. Então, essas coisas são fundamentais. A honestidade, entendeu?
você tem que ter compromisso com isso, não para agradar os outros, mas é porque é certo, e obedecer os mandamentos da lei de Deus que a gente aprende no catecismo. Amar a Deus, o segundo, amar o próximo, ajudar o próximo. Eu aprendi isso na vida. Você tem que ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para isso, entendeu? Quando você ajuda uma pessoa, você está cumprindo a lei de Deus que Ele botou para a gente cumprir. Muita gente não percebe isso. Toda vez que você ajuda alguém, você está cumprindo um mandamento da lei de Deus. Não se preocupe que quando você precisar, talvez aquela pessoa que você ajudou não está lá mais, não está mais perto de você, mas Deus põe outra pessoa para te ajudar. Então, essas coisas são muito importantes. Eu procurei ser, não vou falar a virtude disso ou daquilo, mas eu tenho princípios que eu considero fundamentais e fui sempre um escravo desses princípios que eu falei aqui. Tá certo. Muito obrigado, seu Baldonedo. A gente está com 57 minutos já de live. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu quero que o senhor se prepare. Mais para frente a gente vai conversar sobre planos futuros seus. É com muito orgulho que nós nos falamos e eu espero que o senhor tenha sucesso, felicidade e que Deus abençoe você e toda a sua família e que você seja feliz e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns pela sua personalidade, pelo seu caráter e pela sua humildade. Muito obrigado. Foi um grande prazer passar essa hora conversando com você. Muito simpático, muito inteligente. Foi um grande prazer para mim. Muito obrigado. Tá certo, boa noite. A gente volta amanhã. Amanhã a gente vai falar também sobre a vida, só que agora de uma atleta. Thaís Azevedo vai falar com a gente amanhã sobre a vida dela. Muito obrigado, seu Baldonedo. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente volta com a Thaís Azevedo. TV Daqui e Você, uma parceria de sucesso. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.